Grande do Sul já foram instaladas. Nesta mesma época do ano passado, eram 89%. E na média dos últimos 5 anos, 90%. E é claro que é a chuva a grande responsável por esse atraso no plantio. E a gente vai saber com ela, com a Desirê Brant, até quando essa chuva vai continuar. Bem-vinda de volta, Desirê. Obrigada, Priscila. Muito boa tarde. Boa tarde também a todos que nos assistem. Priscila, antes de eu mostrar até quando vai a chuva e onde, ela pode afetar essas atividades do plantio, eu reuni algumas informações de acordo com o Emater de como está o plantio de uma forma geral no Rio Grande do Sul. E especialmente nas áreas mais próximas ao Uruguai, onde a chuva tem sido bem mais frequente, mais volumosa, o plantio está em apenas 6%, muito pouquinho. Na região de Pelotas, por exemplo, nesses últimos dias, com alguns períodos de tempo firme, os produtores aproveitaram esses períodos para avançar um pouco, até avançou um pouquinho mais, acelerou um pouquinho nesses últimos dias, mas ainda está em 40%. Aqui no oeste do estado, a situação já é bem melhor. E, por exemplo, na região de São Borja, onde tem 75% desse trigo plantado, só não plantaram mais por causa das regiões de baixada, onde ainda tem muita umidade, mas isso deve melhorar no decorrer dos próximos dias. Estamos em 91% na região de Santa Rosa e aqui na região de Ijuí, 90%, sendo que 75% já se apresenta em excelente, uma condição de emergência excelente nesta região, ou seja, em algumas áreas o trigo está indo muito bem, o plantio já em fase emergindo, por exemplo, aqui na região de Ijuí, e em contrapartida nas áreas mais ao sul, a umidade ainda é um grande problema. Hoje a gente tem ainda uma frente fria no Rio Grande do Sul, amanhã o sistema ainda pode provocar chuva na metade sul do estado, no domingo já reduz bem essa condição de chuva, mas veja que justamente onde o plantio está bem atrasado, continua a chover ainda no domingo. Não é um volume muito elevado, mas não dá para secar, a ponto de entrar com as máquinas para realizar esse plantio nas áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul. Além disso, na segunda-feira vai chegar outra frente fria, essa frente fria vai espalhar chuva por boa parte do estado. Os maiores acumulados vão ficar para a metade sul do Rio Grande do Sul, em torno de 70 até 80 milímetros em algumas localidades. Nas áreas mais ao norte, não tem previsão para grandes acumulados de chuva, mas essa chuva da semana que vem, ela pode paralisar momentaneamente esses trabalhos de plantio do Rio Grande do Sul, nestas áreas em que a gente está em torno ou acima de 90% do plantio concluído. Só que aí chega uma outra frente fria nesse período de 16 a 22 de julho e essa frente fria pode complicar um pouco a situação nas áreas mais ao norte do estado, porque aí já tem previsão para uma chuva mais volumosa. Ela não é muito duradoura, mas ela pode sim atrapalhar de forma um pouco mais significativa as atividades em campo no norte e noroeste aqui do Rio Grande do Sul. Também espalha um pouquinho de chuva aqui para o oeste do Paraná, Santa Catarina, mas entre Santa Catarina, Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, onde também está acontecendo as atividades em campo, essa chuva ela não vai ser tão duradoura, ela não é tão volumosa, ela vai ser mais espaçada, então o problema ainda fica para o Rio Grande do Sul, Priscila. Ou seja, mais 15 dias para os triticultores gaúchos driblarem essas pancadas de chuva, né, Desirê? Porque vai chover bastante. Como é que fica o restante do Brasil? Isso. Falou certo, driblarem essa chuva. Agora eu quero saber no Sudeste, Centro-Oeste, vai ter que driblar, é o quê? O tempo seco, né, Desirê? Que não para. O tempo seco, na verdade, para o Sudeste e para o Centro-Oeste, por enquanto, para as atividades agrícolas, que são muitas neste momento, ele é favorável, porque ainda temos colheita de cana-de-açúcar, de milho segunda, terceira safra, tem também o algodão em fase de maturação, preparando já para a colheita também. Então, esse tempo seco que vai continuar, não tem a menor possibilidade de mudar no decorrer dos próximos dias, vai favorecer todas essas atividades entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Tem também colheita do café em andamento nas áreas do sul de Minas, também algumas áreas de São Paulo. Nesse período aqui de 16 a 22 de julho, a mesma situação, a outra frente fria, ela até se aproxima um pouquinho, mas veja que grande parte do Sudeste e Centro-Oeste
E desde o interior do Nordeste até Rondônia, o tempo segue seco. Agora, ao mesmo tempo, a chuva não dá trégua no Nordeste do Brasil. Ela até diminui em alguns momentos, muda de posição, mas continua. Não dá trégua e mantém o solo encharcado. Nesses próximos 7 dias, desde o Nordeste da Bahia até o Rio Grande do Norte, uma chuva persistente com volumes beirando 80 milímetros. E nesse outro período aqui, de 16 a 22 de julho, a chuva até aumenta um pouco mais e ela vai se concentrar entre o Nordeste da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, até o sul da Paraíba, de maneira volumosa também, chegando perto até de 100 milímetros em algumas localidades, Priscila. Tá certo, Desirê. Se você não fizesse o movimento do mapa, até parecia o mesmo mapa, um período com o outro. Obrigada aqui pela sua participação, bom fim de semana, aproveite, segunda-feira nos vemos.